Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta terça-feira nós estamos entrando aqui no ar para poder dizer para você que o Acordando para o Propósito desse mês de abril está tratando sobre a temática Seja Inesquecível. Seja inesquecível. E se porventura você está aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Clique aí no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Esse Acordando para o Propósito, que nós estamos tratando sobre Seja Inesquecível, ele tem sido muito importante para mim também. Por quê? Como eu disse, são características de coisas parecem tão simplórias, mas que possuem um poder maravilhoso em relação àquilo que nós somos e às vezes não percebemos. E hoje eu quero falar sobre algo interessante aqui. Eu quero fazer, na verdade, uma abordagem bem rápida, bem simples, para poder você pensar sobre a tua vida. Eu tenho trabalhado muito isso com algumas pessoas e porque um dia eu também trabalhei isso na minha vida e consegui ter essa compreensão muito clara. Nós nos tornamos inesquecíveis principalmente por conta da história que nós construímos. A história que nós construímos, ela faz com que nós venhamos ter um fator marcante na vida das pessoas. E aí você deve se perguntar, mas será se a minha vida, ela tem alguma coisa de interessante para que eu seja inesquecível através da história da minha vida? E alguns vão falar, pastor, eu vim de uma família totalmente disfuncional, uma família totalmente desequilibrada. Pastor, meu pai fazia isso, a minha mãe fazia aquilo. Olha o casamento dos meus pais. Pastor, eu nem pai tive. Só tive um genitor, mas alguém para poder chamar de pai eu não tive. Como que essa minha história vai se tornar inesquecível? E hoje eu vim aqui para falar para você, no Acordando para o Propósito, que a história que você tem, a história que já foi contada sobre a sua vida, não determina o final da tua história. Então, até aqui, Deus já te deu uma história que, por mais que você possa pensar que ela seja antagônica, que ela seja diversa da vontade de Deus, tenha certeza, ainda assim, Deus tem estado no controle da tua vida durante todo esse tempo. E aí você deve estar se perguntando, bom, eu quero ser alguém marcante, mas confesso que a história da minha vida, a história da minha família, ou aquilo que vivi até aqui, pouco tem de uma história que possa ser dita como uma história inspiradora. Pois bem, no lastro em que você vive uma mudança de vida por conta daquilo que Deus fez na tua vida, é aonde que você entra na perspectiva de entender que a transformação de Deus entre aquilo que você era e aquilo que você passou a ser é o raio da onde mostra a mudança da tua vida e faz com que a tua vida seja marcante para a vida de outras pessoas. A transformação que você vive na história da tua caminhada é o fator que muitas das vezes Deus quer usar para poder servir de cura para outras pessoas. Você já ouviu muitos pregadores talvez falar isso. A cura que você já teve serve para poder curar outras pessoas. Aquilo que foi curado na tua vida pode ser uma fonte de cura para a vida de outras pessoas. Ou a área que você foi curada, ou que você foi curado, é a área que Deus quer que você seja usado para curar outras pessoas. Eu estou aqui folheando a Bíblia porque hoje eu não quero, de alguma forma, passar para você um versículo ou basear num versículo, mas em si, sobre a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Porque Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos, mas Paulo, em dado momento, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a conversão de Paulo é marcada por uma experiência que muda a trajetória da vida dele. Então pense aí, se você for lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai ver como que Paulo vai ter uma experiência com o Senhor Jesus, e depois você vai seguir na história do apóstolo Paulo, que inicialmente ele vai ser visto dentro da própria igreja primitiva como alguém que era o que sempre foi, alguém que perseguia os cristãos,
que levava de alguma forma um ar de ameaça para os cristãos, um homem que presenciou momentos que eram de perseguição aos cristãos e ele apoiava isso, e agora esse homem vai ter um encontro com o Senhor. Em dado momento, Paulo vai ter uma experiência, vai falar: quem és tu, Senhor? A pergunta retórica de Paulo: quem és tu, Senhor? E aí ele vai ter um encontro com Jesus, sabendo quem era Jesus de ouvir falar, mas agora saber quem era Jesus no sentido de experiência e de intimidade. Uma experiência que marca a vida do apóstolo Paulo. E essa experiência do apóstolo Paulo vai fazer com que ele se torne. Eu gosto de falar muito sobre isso. O apóstolo Paulo, ele é o maior missionário que esta terra já teve. E aí você pode falar assim que teve homens de Deus, evangelistas, pastores que proclamaram o evangelho e muitas vidas foram salvas. Ok. E aí você vai falar assim, há pessoas que romperam em lastros geográficos muito mais do que o apóstolo Paulo. Mas nenhum ministério foi mais impactante do que o apóstolo Paulo no sentido de implantar igrejas e no sentido do que essas igrejas trouxeram no rastro da história do cristianismo até nossas vidas. O que eu estou falando para você é que a história do apóstolo Paulo, por mais antagônica que ela tinha sido até o momento que ele encontrou Jesus, fez com que também, através disso, ele marcasse um tempo e marcasse toda a história, porque eu estou aqui hoje falando do apóstolo Paulo mais de 2000 anos depois de todo esse acontecimento, e você certamente deve estar aí perguntando, isso faz sentido? Talvez aquilo que eu vivi na minha vida foi uma experiência que Deus me deu para poder transformar a minha vida e através disso eu poder também ser um cooperador, um facilitador na transformação de vida de outras pessoas. A tua história faz parte do ponto marcante para que você possa ser inesquecível. O que eu venho dizer para você aqui nesta manhã hoje é o seguinte: não menospreze a tua história. Não menospreze a tua história. A tua história pode parecer que não tem sentido, mas você não acredita no poder, na condução de Deus na tua vida? Então a tua vida faz sentido sim. A tua vida tem um sentido, o sentido do propósito de Deus. A tua vida tem o sentido do propósito de Deus. Por mais que você, como eu disse, por mais que você possa achar antagônico ou intrigante a história da tua vida, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, tudo muda e tudo é ressignificado. Então não menospreze a história da tua vida. Na história da tua vida estão os rastros da identidade da mão de Deus. A identidade da mão de Deus está pelos lastros, pelos rastros, pelas marcas da tua história. E a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor Jesus, tudo isso toma um significado. Essa palavra que é importante para você entender o porquê não menosprezar a sua história. Significado. Deus dá significado aos detalhes da tua história. E por conta disso, Deus vai usar a tua própria história para que você venha marcar um tempo, marcar uma geração, marcar vidas e se tornar uma pessoa inesquecível. O apóstolo Paulo foi um homem que pode servir como exemplo para nossas vidas. Eu narrei aqui sobre esse aspecto da conversão dele no capítulo 9 de Atos, mas você pode percorrer a história do apóstolo Paulo no restante do livro de Atos dos Apóstolos e, acima de tudo, você pode ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, narrando a trajetória dele, não somente antes da conversão, mas aquilo que aconteceu após a conversão dele. A história que Deus deu ao apóstolo Paulo fez com que ele se tornasse um homem jamais inesquecido, um homem marcante. Você quer ser inesquecível também? Vou repetir, não menospreze a tua história. A tua história tem um significado e o poder da transformação que Deus causou na tua vida é um ponto para poder você iniciar uma história magnífica, um novo tempo para a tua vida e de marcar a vida de muitas outras pessoas. Tome posse dessa palavra. Você quer ser uma pessoa inesquecível? Não menospreze a tua história. Você tem uma história sim. Comece a contar a tua história. Aquilo que foi de negativo, não conte com um ar de alegria, mas conte com um ar de alguém que está curado acerca daquilo. Eu fiz tal coisa, mas para a glória de Deus, Deus mudou essa circunstância. Eu tinha determinada prática, mas para a glória de Deus, Deus mudou essa circunstância. Conte isso, conte a sua história da sua vida para outras pessoas e você vai ver como que as pessoas vão até interagir com a tua vida através da tua história e vão lembrar de você. Aquela pessoa
ela é marcada por uma transformação. Eu não esqueço jamais a história dele. Só você ver os testemunhos na Bíblia, homens de Deus ao longo da história que tiveram suas vidas mudadas, transformadas. E até hoje nós não nos esquecemos dele. Por quê? Eles não menosprezaram a sua história, mas através da transformação do Senhor Jesus Cristo, eles ressignificaram a história da vida deles e iniciaram um novo tempo marcante e que os tornaram inesquecíveis. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. E aí, você está curtindo aí o feriadão? Está curtindo aí um tempo de descanso com a família? O Acordando para o Propósito está aqui na sua tela para poder você não perder um dia sequer dessas reflexões bíblicas, desses ensinamentos e dessa possibilidade que você tem de se tornar alguém inesquecível. Quero desejar para você um dia abençoado, rico e abundante da presença de Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.